Existe um lugar além da razão, um intervalo entre o que vemos e o que tememos perceber, onde os símbolos sussurram e os mitos observam em silêncio. Bem-vindos à Psicologia, Arquétipos e Heróis. Em 1932, Elijah Smokemore e Elias Stackmore retornam a Clarksdale depois de 7 anos em Chicago e compram de Hogwood uma antiga serraria para transformá-la em um juke joint voltado à comunidade negra local. O prédio range como se testasse o peso das intenções que o invadem, as tábuas suadas exalando um calor antigo enquanto a poeira parece se agitar com desconfiança. Sammy, primo mais jovem dos irmãos, decide acompanhá-los apesar dos alertas severos de Jedediah contra o blues. Smoke e Stack organizam cada detalhe. Recrutam Delta Slim ao piano, contratam Cornbread para manter a ordem, fecham acordo com Grace e Bo Show para suprimentos e contam com Annie na cozinha. A câmera inicia em plano geral da paisagem rural, desliza em traveling lento pela fachada da serraria e executa um movimento de aproximação progressiva até repousar sobre Smoke, em leve contraplongé, destacando sua postura firme enquanto o interior escuro parece respirar ao redor. Na noite de abertura, Sammy, Delta Slim e Perlin sobem ao palco. O som da guitarra atravessa o salão e as paredes parecem expandir e contrair como pulmões febris. O ar vibra denso, impregnado de suor e expectativa. A música de Sammy alcança uma intensidade que atrai presenças invisíveis, enquanto do lado de fora, Remick observa com os seus seguidores. Ele se aproxima oferecendo dinheiro e música em troca de entrada, mas Smoke recusa. Mary, após conversar com Stack sobre a necessidade de renda externa, sai do prédio e encontra Remick. Pouco depois, retorna diferente. Seduz Stack e o morde fatalmente. Smoke atira em Mary, mas ela não é afetada, e foge. Do lado de fora, Cornbread também é transformado, e a noite adquire um peso que pressiona as janelas com dedos insistentes. Smoke encerra as atividades e tenta dispersar todos, mas o exterior já pulsa contaminado. Bo sai com alguns frequentadores e são atacados. Stack revive e investe contra Annie, que o repele com o suco de alho conservado. Annie compreende a natureza da ameaça e explica aos sobreviventes como impedir e destruir os invasores. Remick permanece do lado de fora, incapaz de entrar sem convite, propondo que todos aceitem a imortalidade e prometendo partir se receber Sam. Ele revela que Hogwood lidera a Ku Klux Klan local e planeja um ataque ao amanhecer. A tensão se adensa. As paredes vibram como se absorvessem cada palavra, enquanto o chão parece se contrair sob os passos apressados. Quando Remick ameaça Lisa, filha do Show, Grace, tomada pela fúria, convida os vampiros para dentro. O salão reage como se tivesse sido rasgado. Portas estremecem, o ar se fragmenta em golpes secos. A luta se espalha entre mesas e instrumentos. Grace e Bo são mortos, Mary foge novamente. Annie é mordida por Stack e, lembrando o pacto feito com Smoke, recebe dele o golpe final. Delta Slim se sacrifica para permitir que Smoke, Sammy e Perlin escapem, mas Remick e Stack os interceptam. Perlin é transformada. Remick captura Sammy e o tortura enquanto ele recita o Pai Nosso. Smoke enfrenta Stack e o derruba. Depois alcança Remick e o mata, libertando Sammy. A câmera assume um plano sequência instável entre corpos e destroços, realiza um giro circular durante o confronto final e então se afasta em traveling lento quando a luz do amanhecer invade o espaço, queimando os vampiros restantes enquanto a claridade parece rasgar a escuridão como lâmina incandescente. Smoke envia Sam de volta para casa e segue até Hogwood, matando-o e enfrentando seus homens num tiroteio onde é mortalmente ferido. Após morrer, Smoke reencontra Annie e a filha. Décadas depois, em 1992, Sammy, agora músico consagrado, recebe a visita de Stack e Mary, que permanecem jovens. Stack revela que Smoke o poupou sobre a condição de que Sammy vivesse em paz. Sammy recusa a imortalidade e admite que, apesar do horror, aquela noite foi o maior dia de sua vida, a última vez em que todos estiveram verdadeiramente livres. Se a única liberdade possível nasce cercada pela violência que a destrói,
Que sentido resta à promessa de eternidade? A maior dificuldade de Elijah Smoke Moore não está na violência externa que o cerca, mas na incapacidade de reconhecer que a dureza que o mantém vivo é a mesma que o separa de si. Smoke construiu uma identidade fundada na disciplina, no cálculo e na descrença. Rejeita o invisível, ironiza as práticas de Annie, controla emoções como se fossem riscos estratégicos. A morte da filha não é apenas dor, é um ponto de congelamento interno. Ao negar qualquer dimensão simbólica para essa perda, Smoke tenta reduzir o mundo ao que pode ser enfrentado com arma em punho. O resultado é uma cisão silenciosa. Tudo o que não pode ser dominado é empurrado para a escuridão interior. O arquétipo do herói está intensamente ativado nele. Smoke combate vampiros com precisão estratégica, mas hesita diante da própria dor. Quando precisa matar Annie para impedir que ela se torne aquilo que ameaça tudo que ama, não é apenas um gesto de necessidade, é a culminação de uma estrutura interna que acredita que amar implica sacrificar. A não integração da sombra produz consequências objetivas: isolamento emocional, dificuldade de confiar, incapacidade de aceitar a ajuda simbólica. Smoke luta contra monstros externos enquanto carrega dentro de si uma recusa profunda de reconhecer medo, culpa e desamparo. Essa recusa o mantém funcional, mas o impede de experimentar inteireza. Siegfried, da tradição germânica, atravessa dragões e conquista invulnerabilidade ao banhar-se em sangue, mas permanece marcado por um ponto vulnerável que ignora. A força extraordinária convive com uma cegueira íntima. Assim como Siegfried enfrenta criaturas titânicas e acredita dominar o destino, Smoke combate o horror noturno com coragem quase sobre-humana. No entanto, há sempre uma região não tocada, uma folha invisível que impede a proteção completa. O mito revela a função psicológica dessa imagem. O guerreiro, que não reconhece sua própria fragilidade, acaba traído por aquilo que não integrou. Smoke derrota o mal externo, mas seu destino permanece atravessado pela mesma lógica trágica do herói invulnerável que desconhece o próprio limite. Se a coragem só se manifesta ao preço da própria destruição, que tipo de vitória resta ao homem que vence tudo, exceto a si mesmo? Você ouviu Psicologia, Arquétipos e Heróis. A jornada interior nunca termina. Até breve.